Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês estão assistindo um vídeo meu mais atual, então vocês vão me perceber sim, um pouquinho diferente de tudo que eu venho postado ultimamente. Mas é porque assim, eu vou confessar pra vocês que os meus vídeos aqui estão extremamente atrasados. Porque o meu canal no YouTube, gente, não é um canal monetizado. Eu não criei esse canal com o objetivo de ganhar dinheiro. Então eu demoro muito para postar aqui porque ele é um canal, como que eu posso dizer? É tipo uma recordação para mim. É como se fosse um álbum de lembranças da minha vida, das coisas que acontecem. Então eu não tô sempre postando, sempre aqui com os vídeos atualizados, porque não é uma renda pra mim. Então eu apareço mais quando eu tenho tempo, quando a minha vida tá mais tranquila, quando dá pra eu editar o vídeo pra eu postar. Só que como é uma espécie de lembrança pra mim, de recordação, então eu sempre tento tá por aqui de alguma forma, mesmo postando vídeos atrasados. Enfim, agora que vocês já sabem que eu estou aqui atual, né? Eu vim fazer esse vídeo com o objetivo, porque assim, há bastante tempo atrás, eu publiquei um vídeo falando sobre a cidade de Fernandópolis. Gente, eu não moro mais no Brasil, eu não moro mais em Fernandópolis, eu moro na Itália. Porém, foi um vídeo que teve bastante comentários e bastante perguntas e bastante, enfim. E aí eu vim falar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu tenho propriedade para falar, porque o ano passado eu estava morando em Fernandópolis e porque a minha família continua lá. E eu tenho propriedade também para falar de São Paulo, porque eu tenho muitos amigos, eu tenho família lá em São Paulo, na capital. E eu morei lá a minha vida inteira, né, gente? Eu me mudei para Fernandópolis adulta, né? Faz muitos anos? Faz, mas eu já era uma pessoa adulta. Então eu tenho propriedade para falar dos dois lugares. Então vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um comentário no meu vídeo atual. Um vídeo que eu publiquei esses dias. Não tão atual. Que eu falei pra vocês, meus vídeos estão atrasados. Mas enfim, eu recebi um comentário atual essa semana, pedindo pra falar um pouquinho de Fernandópolis. E como foi um vídeo que me gerou bastante repercussão, então vamos lá, gente, eu vou falar de Fernandópolis com vocês. Eu anotei tudo aqui, os comentários da galera e tal, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Basicamente, um rapaz me pediu para falar um pouco sobre Fernandópolis. Eu entrei no vídeo do qual ele estava falando e coletei algumas informações que tinham lá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, vamos deixar claro aqui, gente, gosto é gosto, cada um tem o seu. Então, assim, eu não quis gerar uma polêmica de que São Paulo é melhor, de que Fernandópolis é melhor, de que... Não. Gosto é gosto, cada um tem o seu. E eu tenho o meu, certo? Outra coisa, o perfil é meu, certo? Então, eu conto as minhas experiências. Ai, Carol, mas eu fui pra Fernandópolis e minha experiência foi horrível. Pode acontecer. Assim como eu vim pra Itália, minha experiência pode ser horrível. Assim como eu ir pra outro país pode ser horrível. Assim como eu ir pra outra cidade do Brasil pode ser horrível. Cada um tem as suas experiências, gente. Eu, no meu perfil, eu conto a minha experiência e os meus gostos. Então, assim, pra começar, vamos deixar isso claro, né? Que você tem todo o direito, sim, de entrar aqui e falar a minha experiência foi horrível, mas você não pode discordar do meu gosto, porque cada um tem o seu, assim como eu não posso discordar do seu. Se você falar pra mim, olha, Carol, é uma bosta, ok, eu acho bom, beleza? Eu vou começar pelas perguntas do rapaz que pediu esse vídeo, porque eu estou gravando especificamente, gente, pra ele, que me pediu para responder essas perguntas. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os comentários do vídeo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para quem quiser entender de que vídeo eu estou falando. Mas é basicamente o vídeo que eu falo sobre Fernandópolis. Vamos lá, ele perguntou: Carol, a cidade é muito quente? Linkando isso, eu vou
pro comentário de algumas pessoas que fizeram alguns comentários no meu perfil. Outra coisa que eu queria comentar eu vou fazer comparações das minhas experiências e dos meus gostos em relação a São Paulo e em relação a Fernandópolis. Mas é os meus gostos e as minhas experiências, cada um tem o seu. Justo? Então vamos lá. Ele perguntou, a cidade é muito quente? Algumas pessoas comentaram assim aqui. O calor é demais. Fernandópolis é uma merda, é muito quente. Lá só é bom para quem tem dinheiro, pois trabalhar em fábricas naquele calor é um horror. Então vamos lá, gente. A primeira coisa, por mais que eu goste muito de Fernandópolis, não existe lugar perfeito no mundo. Não existe. Em qualquer lugar do mundo, qualquer cidade, vão ter os seus defeitos, vão ter os seus problemas. Não existe lugar perfeito. Dito isso, sim, gente, Fernandópolis é extremamente quente. Mas não é pouco quente, é muito, muito, muito quente. É um quente absurdo, é tipo derreter. Você derrete. É impossível dormir sem ar-condicionado. Só o ventilador não dá conta. Só para vocês entenderem um pouco do calor. É muito quente. Agora no inverno, né? Inverno não, outono. Agora iniciando o outono, a minha mãe falou comigo ontem e ela disse que de manhãzinha tá bem fresquinho, friozinho, tá fazendo aí entre 14 graus, 15 graus, mas rapidamente esquenta. Às 9 da manhã já tá 29 graus e tá batendo aí 32 graus, 33 graus durante a tarde. Então assim, gente, é muito quente. Isso a gente tá falando do início do outono, né? Então, quente. Ai, Carol, e como você consegue falar que um lugar desse é bom? Vamos lá, vamos falar sobre mim. Eu odeio calor. Odeio calor. Eu sou muito, muito, muito feliz com o frio. Eu não gosto de calor, gente. Eu gosto de calor, mas não um calor extremo. Eu gosto de um calor normal. E lá é um calor extremo. Porém, dito que nada é perfeito nessa vida, né? Em São Paulo tinha muito mais coisas que me incomodavam do que o calor de Fernandópolis, entendeu? Então, assim, coisas em relação à segurança, a diversas outras coisas que me incomodavam mais e que quando eu tive que pesar numa balança o que era melhor pra mim, 1000 vezes o calor de Fernandópolis. Entende? Então, assim, deixando claro, sim, é extremamente calor. Ele no comentário, ele deixa assim, a cidade é muito quente, tipo Foz do Iguaçu. Sendo sincera pra você, eu nunca estive em Foz do Iguaçu, eu não conheço Foz do Iguaçu, eu não sei se lá é realmente extremamente quente, eu nunca estive lá. Mas o que eu posso te dizer de Fernandópolis é que no inverno bate aí 30, 32, 33 graus, então é muito calor, a gente tá falando do frio. No verão, é absurdo. Então, assim, é quente, é muito quente, respondendo a sua pergunta, mas eu não posso fazer a comparação com Foz do Iguaçu porque eu não conheço. Como é para arrumar emprego em Fernandópolis? Portais para buscar emprego, sites e etc. Ele quer saber como faz para procurar emprego em Fernandópolis. Linkando com um dos comentários do vídeo, alguém falou assim, como é de emprego? Também me perguntaram a mesma pergunta. Então vamos lá, gente. Eu sou do tipo assim, pra quem quer trabalhar, nunca falta emprego, né? Então assim, se você quer realmente trabalhar, vai ter alguma coisa pra você. Agora, se você quer escolher emprego, isso em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Se você quer escolher a profissão que você vai fazer, pode ser que demore, pode ser que seja mais difícil. Eu não sei com o que você trabalha, entendeu? Então, assim, mas pra quem quer trabalhar, tipo assim, ó, eu cheguei e eu preciso trabalhar. Emprego tem. Se você procurar, você vai achar qualquer coisa, nem que seja uma faxina, trabalhar de ajudante de pedreiro, arrumar num depósito de construção, um restaurante. Gente, emprego sempre tem, numa loja. Agora, Carol, eu quero escolher, eu quero trabalhar na minha área. Realmente,
quando você quer escolher, pode ser que demore um pouco mais, né? Não vou estar sabendo aí responder essa pergunta, gente, porque é uma pergunta, né? Pra mim, eu creio que emprego sempre tem em qualquer lugar do mundo. Se você estiver disposta a trabalhar e trabalhar de qualquer coisa, não vai te faltar emprego. Agora, se você estiver escolhendo uma profissão, aí realmente eu não sei te explicar. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore, não sei. Mas enfim, vamos continuar. Aí ele perguntou sobre portais, quais sites são usados para procurar emprego em Fernandópolis. E mais uma vez eu vou vir aqui ser sincera com você, eu realmente não sei. Eu não sei porque Fernandópolis é uma cidade pequena, né? Então assim, se você entregar currículo, né? Se você sair um dia, você consegue entregar currículo na cidade inteira. Então, se você tá em outra cidade e está procurando emprego lá para poder ir, eu acredito que o LinkedIn pode ter alguma coisa, né? É um aplicativo bastante conhecido, então pode ser que tenha. Possivelmente também o Indeed, não sei. Mas, como é uma cidade pequena, de interior, eu acredito que talvez aquele cara a cara funcione bastante. Pelo menos foi assim que todos nós arrumamos emprego. E indicação, né? Que também funciona muito bem. E foi assim que todos nós, a família inteira, conseguiu emprego lá. Ou indicação, ou cara a cara, entregando um currículo, ou você abrir o seu próprio negócio, que muitas pessoas fazem também. Então, assim, essa pergunta eu vou estar devendo sobre emprego, mas se é fácil ou não, eu acredito que em qualquer lugar do mundo depende da gente, da nossa vontade de trabalhar, do que a gente está buscando e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os comentários do vídeo. Me perguntaram também como é a questão de saúde. Agora eu vou fazer uma comparação, gente, porque é assim, o SUS, a gente tem que falar sobre o SUS. As pessoas reclamam muito do SUS, mas o SUS é maravilhoso, gente. Você poder fazer qualquer tratamento, e sem pagar, e além de tudo ainda sair com o remédio, já com o exame feito, sem precisar pagar nada. Pra gente que tá aqui na Europa, gente, a gente entende realmente o quanto isso é maravilhoso. Ah, Carol, mas demora uma vida. Realmente, mas é de graça, é 100% de graça. Às vezes aqui você tem que esperar uma vida e é pago. Então, assim, né? O Brasil é muito grande, é muito populoso, tem muita gente. É óbvio que nem tudo vai funcionar assim com tanta velocidade, mas é muito bom a gente ter o SUS, que é gratuito. Excluindo essa parte, que é só um comentário à parte que eu tô fazendo, como é a questão da saúde? Eu vou fazer a comparação com São Paulo, gente. Fernandópolis não tem uma saúde perfeita, o SUS não é perfeito em nenhuma região do Brasil, obviamente tem seus problemas, tem, né, diversos deles, mas se a gente for falar assim de atendimento rápido, eu tô falando das minhas experiências, as minhas únicas, minhas e da minha família. Fernandópolis tem uma saúde maravilhosa. Por quê? Porque eu morei em São Paulo. E vamos fazer um supor, quando o meu filho nasceu, por exemplo, eu morava em São Paulo, a gente ia, quando ele ficava gripado, quando a gente ia na UPA, e toda vez que a gente ia lá, era 4, 5 horas esperando pra ser atendido. Gente, é 4, 5 horas esperando pra ter um atendimento, é muito tempo. Tanto que nessa época eu tive que fazer um convênio pra ele, mesmo a gente não podendo pagar direito e tal, mas a gente fez um esforço para fazer o convênio para ele, porque era impossível ter que esperar tanto tempo assim, e criança fica doente demais, então era toda semana, era o tempo inteiro, era sempre ele gripado, e a gente tendo que esperar 4, 5 horas, realmente, tipo, não tem como, não dá. E aí, em Fernandópolis, gente, eu já fui várias vezes até a UPA por diversos motivos, e eu nunca esperei mais que 1h30, 2 horas. Nunca. Assim, 2 horas eu tô chutando altíssimo, num dia super lotado. Eu sempre fui atendida muito rápida. Mas assim, outra coisa que a gente tem que comentar a minha experiência, minha e da minha família, a gente fica muito menos doente em Fernandópolis do que ficava em São Paulo. São Paulo tem diversas coisas que deixava a gente doente.
que, por exemplo, a umidade, o bolor das casas, isso causa muitas rinites, problemas respiratórios e a gente tá sempre gripado, sempre fora a chuva que chove demais, o frio. Então, assim, a gente vivia doente. Em Fernandópolis, a gente foi muito, muito menos vezes ao médico, porque a gente ficava doente muito menos vezes, entende? Então, assim, pra mim, a saúde lá foi muito melhor. A minha experiência é que nem se compara. O pessoal de Fernandópolis, eles reclamam demais. Mas o que eles conhecem é aquilo. Então, pra eles não tá bom, obviamente, porque nunca tá bom pra ninguém e porque o SUS tem sim seus problemas, eu sei disso. Mas, pra quem viveu em São Paulo e sabe como funciona, pra mim faz toda a diferença, entendeu? É muito diferente. Pra mim, é ótima a saúde de Fernandópolis, quando eu comparo com o que eu passava em São Paulo. Outra coisa, meu pai teve um problema de saúde bastante grave, há muitos anos atrás, em São Paulo. E foi um caos pra gente conseguir internação, pra gente conseguir atendimento. E assim, a gente andou de hospital em hospital, foram meses pra conseguir um atendimento, assim, que eles parassem pra fazer exames e tentar descobrir o que ele tinha, entendeu? Eles só medicavam, era tipo... e mandava pra casa, sabe? Foi realmente muito complicado. Eu tive uma pessoa da família que teve um problema de saúde diferente do meu pai, mas que foi descoberto bem rápido e graças a Deus ele melhorou bem rápido. E a gente costuma dizer que se isso que ele precisou tivesse sido em São Paulo, ele teria morrido, gente. Por quê? Não porque é ruim, mas porque é muita gente, muita gente. Então, quando você vai no hospital e eles ficam te mandando pra casa, não teriam descoberto e ele teria morrido antes de descobrir, entendeu? Então, por mais que tenha seus defeitos, nada é perfeito. Vocês têm que entender, gente, que não existe lugar perfeito. Em lugar nenhum do mundo, nada é perfeito. Apesar de ter seus problemas, pra mim é bom, comparado à experiência que eu tive em São Paulo, com o que a gente passava em São Paulo, é muito boa a saúde de Fernandópolis. Vamos lá, pra próxima. Um comentário bom, gente. Um rapaz comentou: pra quem gosta de pescaria, é muito bom. Realmente, pra quem gosta muito de pescar, um dos lazeres que é top 1 lá é pescaria, porque tem muitos rios, os rios têm muitos peixes, enfim, pra quem gosta, é um lazer muito bom, então fica aí uma coisa muito boa. Linkando com isso, a gente vem com o clima. Por mais que seja extremamente calor, você sempre pode sair para se divertir, para ir brincar em parques aquáticos, ir em parques, ir em piscinas, ir em rio e fazer várias coisas assim, que em São Paulo, gente, você tem que estar sempre ligada no tempo, porque se você planeja ir num parque aquático, você tem que olhar 1000 vezes antes para ver se o clima naquele dia vai estar bom, se não vai estar frio, se não vai estar chovendo, porque chove demais. E às vezes ainda acontece de mesmo você olhar, de no dia tá chovendo e você gastou uma grana pra ir se divertir num parque aquático, comprou já, ou às vezes o ingresso, ou às vezes nem comprou e não dá pra ir porque muita chuva, muito frio. Então, assim, o tempo bom, apesar do calor, é sempre um ponto positivo pra mim, porque tudo que você planeja fazer de diversão, de lazer, você consegue fazer, porque não vai estar chovendo, não vai estar frio. Então, assim, pra mim é um ponto muito bom. Uma pessoa comentou assim: Fernandópolis já foi muito bom, mas hoje em dia tem muita gente, esse lugar é uma merda. Assim, gente, pra quem vem de São Paulo, não tem muita gente, é pequeno. É que nem eu falei, quem mora lá e nunca morou em São Paulo... Ah, mas eu já fui em São Paulo, gente. Passear, viajar, não é uma experiência. É sempre tudo lindo. Morar em um lugar, você começa a viver todas as dificuldades, os problemas e etc. desse lugar. Entendeu? Então, assim, é diferente, é totalmente diferente. E pra quem mora em São Paulo, gente, não tem ninguém naquele lugar. É uma cidade pequena, 100 pessoas e... Entendeu? Então, assim, pra mim, isso... Ai, tem muita gente. Não acho. Ai, pode ser que que antigamente tinha menos gente. Normal, mas eu acho que todo lugar tá se popularizando cada vez mais, tá tendo cada vez mais gente. Mas pra mim que vim de São Paulo, isso não é um problema.
Vamos lá, o que mais? Comentaram. Em épocas de queimadas é irrespirável. Realmente, gente, no inverno fica tudo muito seco e tem muitas queimadas. Mas assim, nada... Eu posso ser sincera com você, nada que nossa, não conseguia respirar, que eu passei mal. Normal, eu morei muitos anos, tá? Eu morei 6 anos, gente, em Fernandópolis. Eu não tô falando de uma coisa que eu morei 15 dias, um mês, não. Como eu falei, experiências de pouco tempo é totalmente diferente de quando você vive muito tempo num lugar. O calor, gente, mais uma vez voltando pro calor. O nosso corpo, ele se adapta, tá? O ser humano, ele é adaptável e ele se adapta a tudo. Tanto ao calor, quanto ao frio, E às vezes a gente vê pessoas de um lugar bem frio, vamos fazer um exemplo, o pessoal do sul, eles chegam em São Paulo e falam, nossa, mas nem tá frio, porque lá faz muito mais frio, então aquilo pra eles não é frio, o corpo deles estão adaptado com muito frio. E a mesma coisa é o calor, né? Conforme você vai morando lá, você se adapta ao calor, o seu corpo se adapta, então assim, você cria uma resistência, é diferente, entendeu? Então por mais que seja muito calor, tudo na vida a gente se acostuma, entendeu? E se adapta. Então não quer dizer que, eu não vou conseguir morar lá. Você vai sofrer bastante no começo, mas depois seu corpo se acostuma. Aí comentou também, sem arborização. Gente, realmente isso eu tenho que dizer que é um ponto. Infelizmente, é uma cidade que tem poucas árvores. Poderia ter muito mais árvores. Tem poucas árvores, tem pouca arborização. É complicado, porque ajuda muito na respiração, né? É bom, mas isso não é culpa da cidade. Obviamente que o prefeito podia fazer alguma coisa para ver se consegue plantar mais e tal, mas as pessoas também podem plantar. Então, assim, não adianta às vezes a gente só culpar a prefeitura, o prefeito, o sistema, sendo que a gente também pode fazer alguma coisa. Eu vejo que a maioria das casas cortaram suas árvores da frente, né? Então, assim, se tinha uma árvore lá e eu cortei a minha árvore, o culpado sou eu, entendeu? Ou então, eu tenho um espaço para plantar na minha casa, se eu não plantei, o culpado também sou eu. Então, assim, realmente falta arborização, podia ser melhor nesse aspecto, mas é um ponto, eu acho que ela tá certa assim, falta arborização, poderia ter muito mais. Como é a educação? Gente, eu sou professora, eu trabalhei na área da educação e eu particularmente, eu acho muito boa mesmo, principalmente em relação a São Paulo. A minha família é professora, minha irmã mora em São Paulo, é professora em São Paulo, a minha mãe foi professora em São Paulo, é professora em Fernandópolis. E em uma comparação a gente acha muito melhor, os alunos são mais respeitosos, mais calmos, os professores são bem dedicados, tem bastante cobrança Mas assim, perfeito não é, né, gente? É aquilo que eu falei, perfeito não é, mas tem bastante cobrança da secretaria da Educação, pra tá sempre ganhando prêmios de um bom ensino. Não sei, eu acho muito boa. Nisso eu não vou fazer uma comparação muito geral, né? Mas porque eu mesmo não atuei na área em São Paulo, mas pelo que minha mãe fala, pelo que a minha irmã fala, lá realmente é melhor do que São Paulo, mas a minha experiência como mãe, né? Porque meu filho estuda lá, tem menos crianças nas salas de aulas, tem menos gente nas salas de aula. A alimentação é extremamente boa da prefeitura, então, gente, nem se fala, tipo, são comidas muito boas mesmo, de muita qualidade, de bastante sustância. A minha mãe me diz que é um pouco diferente de São Paulo, que as comidas vêm mais enlatada e tal, lá parece que vem mais natural, não sei dizer, mas enfim, é muito boa mesmo a alimentação. E o ensino em si é muito bom, o Ulisses desenvolveu sempre muito bem, então, assim, eu acho muito boa. Posso dizer que sim. Eu não posso fazer uma comparação muito, porque o Ulisses era muito pequenininho, era creche quando ele era no Brasil, e porque eu não trabalhei em São Paulo, né? O que eu posso dizer é as coisas que minha mãe, minha irmã me fala, que realmente é muito melhor no interior, em Fernandópolis, mas eu não vou entrar muito adentro, porque assim, meu filho não estudou em São Paulo e eu não trabalhei em São Paulo, então, né, eu prefiro falar daquilo que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar.
E é basicamente isso, gente, respondendo as suas perguntas. Muito obrigada pelo comentário de vocês, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, gente. Como eu falei, essas são as minhas experiências e os meus gostos. Eu prefiro Fernandópolis do que São Paulo. Por uma questão de segurança, de saúde, de educação, de tranquilidade, de paz, porque assim, você sair com medo da sua casa todos os dias, né? Então assim, eu prefiro... Ai, Carol, mas essas coisas não acontecem? Não tem violência? Tem em todo lugar do mundo, gente, mas tem lugares que é mais, tem lugares que é menos, né? Como lá tem mais gente, é bem menos do que São Paulo, que tem mais gente. Então assim, né? Tem menos... Enfim... Hoje eu não estou mais em Fernandópolis, hoje eu moro na Itália, mas ainda assim, se em algum momento eu vier voltar pro Brasil, eu volto pra Fernandópolis. Eu não gosto de São Paulo, eu não pretendo morar lá nunca mais, nem eu, nem meu marido, nem minha família. A gente gosta do interior, e se um dia a gente vier a voltar pro Brasil, a gente vai voltar pra Fernandópolis. É lá que a gente tem a nossa casa própria, é lá que a gente reconstruiu a nossa vida. E é isso. Beijo, deixa seu like, se inscreve e ativa os sininhos pra receber meus vídeos. E eu vou continuar postando dos meus vídeos antigos, atrasados. E é isso. Beijo, espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. E se tiver mais, pode deixar aí. Tchau!